A partir de agora, começa o programa Recontando o Gênese pelo Espiritismo, redigido e produzido por mim, professor e mestre em Ciências e Religião, Roger Bradbury, da Universidade Livre Allan Kardec. Apoio Cavili, Casa Virtual Luz Espírita. O programa Recontando o Gênesis pelo Espiritismo é transmitido gentilmente pela web rádio Cavili, que vai ao ar semanalmente às terças-feiras, às 21 horas, e com reprises às quartas e aos sábados, 3 horas da manhã, e às quintas-feiras, às 10 da manhã, e aos domingos à noite, 19 horas. Disse o Espírito de Verdade: Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Espíritas, instruí-vos. Este é o segundo. Isso podemos ler no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5. E a mensagem inicial conta Emmanuel em sua obra A Caminho da Luz, psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier, explica que as lendas da Torre de Babel não representam um mito nas páginas antigas do Velho Testamento, porque o exílio na Terra não pesou tanto nas outras etnias degradadas o quanto na alma orgulhosa dos judeus, inadaptados e revoltados num mundo que os não compreendia. Sem procurarmos os seus antepassados anteriores a Moisés, vamos encontrar o grande legislador hebreu, saturando-se de todos os conhecimentos iniciáticos no Egito Antigo, onde o seu espírito recebeu primorosa educação, à sombra do prestígio de Antigo à sombra do prestígio de Termutes, cuja caridade fraterna o recolhera. Moisés, na sua qualidade de mensageiro do Divino Mestre, procura então concentrar seu povo para a grande jornada em busca da terra da promissão. Médium extraordinário, realiza grandes feitos ante os seus irmãos e companheiros maravilhados. Quando, então, recebe de emissários do Cristo, no Monte Sinai, os 10 mandamentos que até hoje representam a base de toda a justiça do mundo. Antes de abandonar as lutas da terra, na estática visão da terra prometida, Moisés lega à posteridade as suas tradições no Pentateuco, iniciando a construção da mais elevada ciência religiosa de todos os tempos, para as coletividades vindouras. Estudando-se a trajetória do povo israelita, verifica-se que o Antigo Testamento é um repositório de conhecimentos secretos dos iniciados do povo hebreu, e que somente os grandes mestres da etnia poderiam interpretá-lo fielmente nas épocas mais remotas. Eminentes espiritualistas franceses, nesses últimos tempos, procuraram penetrar os seus obscuros segredos. E, todavia, aproximando-se da realidade com referência às interpretações, não lhes foi possível solucionar os vastos problemas que as expressões oferecem. Os livros dos profetas israelitas estão saturados de palavras enigmáticas e simbólicas, constituindo um monumento parcialmente decifrado da ciência secreta dos hebreus. Contudo, e não obstante a sua feição esfingética, é no conjunto um poema de eternas claridades. Seus cânticos de amor, de esperança, atravessam as eras com o mesmo sabor indestrutível de crença e de beleza. É por isso que, a par do Evangelho, está o Velho Testamento, tocado de clarões imortais.
para a visão espiritual de todos os corações. Uma perfeita conexão reúne as duas leis, que representam duas etapas diferentes do progresso humano. Moisés, com a expressão rude de sua palavra primitiva, recebe do mundo espiritual as leis básicas do Sinai, construindo, desse modo, o grande alicerce do aperfeiçoamento moral do mundo. E Jesus, no Tabor, ensina a humanidade a desferir das sombras da terra o seu voo divino para as luzes do céu. Isso podemos conferir no livro A Caminho da Luz, capítulo 7. Eu sou o professor e mestre em ciências da religião, Roger Bradbury. Bora lá, coragem, venham comigo. E é com muita satisfação e alegria que retomamos agora a série de estudos sistematizados recontando Gênesis pela hermenêutica espírita. E hoje, como último encontro desta série, o encontro de número 48, teremos como tema a mediunidade dos anjos materializados. Uma releitura do livro de Gênesis à luz das obras básicas da codificação espírita e suas obras subsidiárias. No encontro anterior, tratamos do tema sobre o nome de Isaac. E, no programa de hoje, continuaremos a fazer uma interpretação do capítulo 18 do Gênesis de Moisés, entre outros textos bíblicos. E como epígrafe temos 3 homens em pé junto a Abraão, e disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não te passes de teu servo. Isso podemos ler no livro de Gênesis, capítulo 18, e versículos 2 e 3. Agora vamos ao nosso texto base, mas antes vamos fazer uma pequena revisão da doutrina espírita a respeito das aparições táteis, aparições chamadas também de materializações palpáveis. Explica Allan Kardec em seu livro O Livro dos Médiuns, ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores, na sua segunda parte das Manifestações Espíritas. O capítulo é o 4º das manifestações visuais. Kardec faz um ensaio teórico sobre as aparições tangíveis que o espírito que quer ou pode fazer-se visível reveste, às vezes, uma forma mais precisa, com todas as aparências de um corpo sólido, ao ponto de causar completa ilusão e dar a crer aos que observam a aparição que tem diante de si um ser corpóreo. Em alguns casos, diz Kardec, finalmente, sob o império de certas circunstâncias, a tangibilidade se pode se tornar real, isto é, possível se torna ao observador tocar, apalpar, sentir na aparição a mesma resistência, o mesmo calor que um corpo vivo, o que não impede a tangibilidade se desvaneça com a rapidez do relâmpago. Nesses casos, já não é somente com o olhar que se nota a presença do espírito, mas também pelo sentido do tato. Dado se possa atribuir à ilusão ou a uma espécie de fascinação à aparição simplesmente visual, o mesmo já não ocorre quando consegue segurá-la, palpá-la, quando ela própria segura o observador e o abraça, circunstância em que nenhuma dúvida mais é lícita. Os fatos de aparições tangíveis são os mais raros, os que têm dado, porém, nesses últimos tempos, pela influência de alguns médiuns de grande poder, e absolutamente autenticados por testemunhos
irrecusáveis. Provam e explicam o que a história refere acerca das pessoas que, depois de mortas, se mostraram com todas as aparências da realidade. Todavia, conforme já dissemos, por mais extraordinários que sejam, tais fenômenos perdem imediatamente e inteiramente todo o caráter de maravilhoso, quando conhecida a maneira por que se produzem e quando se compreende que, longe de constituírem uma derrogação da lei da natureza, são apenas efeito de aplicação dessas mesmas leis. Por sua natureza e em seu estado normal, o corpo espiritual, ou chamado perispírito, é invisível e tem isto de comum a uma imensidade de fluidos como sabemos existir, sem que, entretanto, jamais o tenhamos visto. Mas também, do mesmo modo que alguns desses fluidos pode ele sofrer modificações que o tornam perceptíveis à vista, quer por meio de uma espécie de condensação, quer por meio de uma mudança da disposição de suas moléculas, aparece-nos sob uma forma vaporosa. A condensação, preciso é que não se tome essa palavra na sua significação literal. Empregamo-la apenas por uma falta de outro e a título de comparação. A condensação, dizemos, pode ser tal que o perispírito adquira a propriedade de um corpo sólido e tangível, conservando, porém, a possibilidade de retornar instantaneamente ao seu estado etéreo e invisível. Podemos aprender esse efeito atentando ao vapor que passa do estado de invisibilidade ao estado grumoso, depois do estado líquido e em seguida ao sólido e vice-versa. Esses diferentes estados do perispírito resultam da vontade do espírito e não da causa física exterior. Como se dá com os gases que estamos tratando, o vapor de água, por exemplo, quando os espíritos nos aparecem, é que pôs o seu perispírito no estado próprio a torná-lo visível. Mas, para isso, basta a sua vontade, porquanto a modificação do perispírito se opera mediante sua combinação com o fluido peculiar ao médium. Ora, essa combinação nem sempre é possível, o que explica não ser generalizada a visibilidade dos espíritos. Assim, não basta que o espírito queira mostrar-se. Não basta tampouco que uma pessoa queira vê-lo. É necessário que os dois fluidos possam combinar-se e que entre eles haja uma espécie de afinidade e também, porventura, que a emissão do fluido da pessoa seja suficientemente abundante para operar a transformação do perispírito e provavelmente que se verifiquem ainda outras condições que ainda desconhecemos. É necessário, enfim, que o espírito tenha a permissão de se fazer visível a tal pessoa, o que nem sempre lhe é concedido, ou só é em certas circunstâncias, por motivos que não podemos apreciar. Outra propriedade do perispírito, inerente à sua natureza etérea, é a da penetrabilidade. Matéria nenhuma lhe opõe obstáculo, e ele atravessa todas como a luz atravessa os corpos transparentes. Daí vem que não haver tapagem capaz de obstar a sua entrada. Eles visitam os prisioneiros em calabouços com a mesma facilidade com que visita uma pessoa que esteja em campo amplo. Não são raras, diz Kardec, nem constituem novidades as aparições do estado de vigília. Elas se produzem em todos os tempos, a história, a Bíblia, registra em grande número. Não precisamos, porém, remontar ao passado. Tão frequentes são nos nossos dias de hoje muitas pessoas
que tem visto e que as tem tomado no primeiro momento pelo que se convencionou chamar de alucinações. São frequentes, sobretudo nos casos de morte de pessoas ausentes, que vêm visitar seus parentes ou amigos. Muitas vezes, as aparições não trazem um fim muito determinado, mas pode dizer-se que, em geral, os espíritos que assim permanecem e aparecem são atraídos pela simpatia. Interrogue cada um as suas recordações e poucos são os que não conheçam alguns fatos desse gênero, cuja autenticidade não se poderia pôr em dúvida. Este foi um resumo do que Kardec expõe no Livro dos Médiuns, capítulo 6 e itens de 104 a 107. Agora vamos à história de hoje. E esta é a última história que contaremos nesta série de encontros sobre o Gênesis pela hermenêutica espírita. Vemos na nossa história que 3 espíritos se materializaram. 3 homens estavam de pé junto a Abraão. E este, Abraão, vendo-os, correu até a porta da tenda de sua casa. Ao encontro, inclinou-se à terra e disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graças aos teus olhos, rogo-te que não te passes de servo, que se traga já um pouco de água. Lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo desta árvore, e trarei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração, e depois passareis adiante, porquanto por isso chegastes até vosso servo. E disseram: Assim faze, como disseste. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara em sua tenda, e disse a ela: Mulher, amassa depressa 3 medidas de farinha e faze bolos. E correu Abraão às suas vacas, e tomou leite e também carne, e assim pôs tudo diante deles, e estava junto deles, debaixo de uma árvore, e assim comeram. E disseram: Onde está Sara, tua mulher? E disse: Eis ali na sua tenda. E certamente tornarei a ti por esse tempo de vida. Eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava a porta da tenda que estava atrás dele. E Sara e Abraão já eram idosos, em idade avançada. Assim, Sara riu, assim como também Abraão. E disse o Senhor a Abraão: Por que vocês riem? Alguma coisa difícil ao Senhor? Disse os anjos. Ao tempo determinado tornarei a ti a esse tempo de vida, e Sara terá um filho. E Sara negou: Não me ri, porquanto temeu. E ele disse: Não diga isto, porque te ristes. E disse o Senhor: Ocultarei eu e Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu tenho conhecido e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Aão o que acerca dele tem falado. Então isso se encontra no livro de Gênesis, capítulo 18, e versículos de 2 a 19. E por hoje vamos ficando por aí. E encerramos aqui esta série. Continuaremos uma nova série, nova oportunidade. Paz e luz a todos e todas.